Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, estamos celebrando a festa, o dia do Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa, é sempre assim denominado, porque traz, sobretudo, esta afirmação que o próprio Jesus faz de si mesmo. É uma identificação que ele faz. É como um cartão de visita. Os profissionais, de várias áreas, o comércio, usa muito o cartão de visita. Está aqui. Jesus também apresenta o seu cartão de visita. Porém, é claro, não apenas como uma palavra escrita, nem mesmo apenas como uma palavra falada. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, Ele está falando da sua essência. Está trazendo a sua essência para fora. Está expondo o seu coração. Como se ele estivesse rasgando aqui o seu peito e mostrando o seu coração. Um coração de bondade. Diferente daquilo que nós somos capazes de fazer. Se nós dissermos, e às vezes a gente, para se defender de alguma situação em que a gente foi envolvido de alguma maneira, uma situação constrangedora, difícil, em que a gente ficou, como diríamos, mal na fita, a gente costuma dizer, mas eu sou uma pessoa boa. E não é mentira, mas não é totalmente verdade, porque nós não somos totalmente bons. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. O joio e o trigo habitam o nosso coração. Então, dizer para alguém que nós somos bons é, de fato, apresentar uma realidade que não é perfeita. E por isso, talvez, a gente nem deve muito dizer isso. É talvez pretensioso a gente dizer, eu sou uma pessoa boa. Que seja, e devemos ser. Na verdade, isso deve ser uma meta na nossa vida. Isso deve ser um objetivo na nossa vida, sermos bons. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Ano que vem, melhor do que este ano. Sem dúvida. Mas, com o cuidado, porque devemos reconhecer que na nossa essência trazemos a fragilidade do pecado. Trazemos, infelizmente, a maldade. E Jesus, ao contrário, Ele é somente bom. Por isso, Ele, ao dizer, eu sou o bom pastor, Ele está rasgando o seu coração e mostrando aquilo que Ele é, não aquilo que Ele quer ser. Não é um objetivo de Jesus ser bom. Ele é bom pela sua natureza. Ele sempre foi, desde a eternidade, e sempre será bom. Então Ele não poderia dizer outra coisa. Não é pretensão da parte de Jesus. Não é falta de humildade da parte dele quando Ele fala, eu sou o bom pastor. Ele apenas está falando a verdade que Ele é. Portanto, Ele se apresenta a nós como este bom pastor, para que nós tenhamos, em primeiro lugar, a consciência de que somente Ele é bom e que, portanto, a nossa vida só pode se tornar melhor, nós só poderemos nos tornar verdadeiramente bons a cada dia se nós nos pautarmos, se nossa vida for guiada, for conduzida pela palavra de Jesus. Se Ele é o único bom, então somente na sua palavra nós teremos o caminho para esse aperfeiçoamento do nosso ser, de forma que a gente de fato consiga suprimir, sufocar o mal que resiste dentro de nós e que às vezes a gente alimenta, às vezes a gente cultiva o mal, às vezes a gente rega mais a semente do mal que há dentro de nós do que a semente do bem. Então, ter em Jesus esse bom pastor é reconhecer que de fato a sua palavra, a sua presença é o caminho pelo qual nós podemos fazer o nosso caminho de aperfeiçoamento. E segundo, é claro, também Jesus deseja que nós sejamos bons pastores.
Não apenas nós, sacerdotes, padres, diáconos, ministros, pastores das igrejas, o Papa, o bispo, os bispos, mas os pais, as mães, todos nós que exercemos de alguma forma um pastoreio, de fato não podemos nos contentarmos, nos satisfazermos com sermos mais ou menos bons. A gente não consegue a perfeição, mas a gente não pode se conformar com a imperfeição. E por isso, melhorar, na palavra de Jesus, melhorar a cada dia. O amor de que Jesus fala, este amor comprometido, mais que isso, é um amor envolvido. O amor de Jesus, ele está envolvido com a humanidade. Ele, como disse, os assalariados, os mercenários, quando veem o lobo chegar, abandonam o rebanho. O bom pastor, que é ele, não faz isso. Porque ele está envolvido até a morte com as suas ovelhas. Porque o amor, na sua essência, ele tem esse caráter. O amor tem esse nível existencial, capaz de fazer uma doação. Me lembro de uma família muito querida que convivi com ela um tempo na paróquia, na primeira paróquia onde eu estive. E certa vez aconteceu que um dos filhos sofreu um acidente muito grave. E os médicos então disseram para os pais que ele não voltaria a andar. Ele estava condenado pela medicina, pelo menos por aquela palavra primeira, a viver para sempre paralisado, paralítico. E a mãe dele, com quem na época eu conversei, ela foi visitar o filho que estava já em casa, e nessa condição, de fato, ela dava banho nele ali na cama, com todo o carinho, com toda a dedicação, com todo o envolvimento. E ela me disse, confidenciou, que ela seria capaz de dar a vida dela pelo filho. Porque ela entendia que o filho tinha ainda um futuro muito grande pela frente. E para ela estaria mais satisfeita se o filho pudesse voltar à sua condição plena de condições físicas. E assim, de uma forma muito milagrosa, aconteceu que, de fato, o filho começou um processo em que ele foi se restabelecendo pouco a pouco. Hoje ele caminha, trabalha, casou-se, vive uma vida normal. Mas ela, de fato, pouco tempo depois que ele se pôs de pé, ela descobriu um câncer. E aquele câncer foi fatal. Eu sempre, quando penso nessa história, que vivi de uma forma tão próxima, eu sei que Deus não acolheu o pedido dela. Deus não ia sacrificar uma mãe para salvar o filho. Não faria isso. Mas o amor daquela mãe estava de tal forma existencialmente comprometido e envolvido, que de fato o amor foi capaz de fazer uma obra. Ela morreu não porque Deus quis, ela morreu por amor. Deus sabe de todas as coisas. Então este amor que a gente, quando olha para a cruz, às vezes faz um gesto de pouca reverência, pelo costume.
mas pensar que alguém deu a vida por nós, que este homem morreu por você, morreu por mim, de fato, a sua vida foi para nós, a sua morte foi para nós. Às vezes, nós não conseguimos aprofundar na gravidade desta doação que Jesus fez pela nossa vida. De forma que não vivos apenas, mas libertos. Nós podemos, de fato, e devemos olhar para a cruz e dizer que ali morreu por nós o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. De tal forma, Jesus está envolvido de amor por cada um de nós, que Ele nos eleva a uma condição de dignidade que o pecado nos fez perder. Por isso, irmãos e irmãs, celebrar a nossa fé, celebrar a paixão, a morte, a ressurreição, celebrar a Eucaristia, é nós olharmos para este grande conjunto do amor de Deus, essa grande obra de amor que Ele realizou por todos nós, para que através da experiência íntima deste amor, nós possamos nos comprometer, nos envolver também com aquilo com que Jesus se envolveu. Dar a nossa vida por aquilo que Ele deu, para que possamos, nesta oferta diária, nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos, de fato, cada vez melhores, mais bons, mais perfeitos. Peçamos a Deus que Ele nos ajude nessa caminhada, neste propósito, que Ele nos encha do seu amor, que Ele nos ajude a compreender o seu amor a cada dia e que nos faça instrumentos deste amor para com os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja. Amém.